Graças a Deus. Vamos compartilhar da palavra junto. Agora, eu queria que os irmãos colocassem ali um slide para nós refletirmos na palavra do nosso Deus. E é uma pergunta aqui que nós temos aqui. Quem é o preguiçoso? Quem é o preguiçoso aqui? Quem você diria aqui que é o preguiçoso? Quem que você diria que é o preguiçoso? Aqui desse lado, aqui do seu lado direito ou do lado esquerdo? Acho que todos nós, né? Diríamos que é esse do lado esquerdo preguiçoso, né? Mas nós vamos aqui refletir hoje sobre preguiça, mas não a preguiça necessariamente de quem não gosta de trabalhar. Mas a preguiça que tanto aquele que não gosta de trabalhar como aquele que é trabalhador, ou até mesmo um workaholic, viciadíssimo em trabalho, possa ser acometido e viver nessa preguiça. É a preguiça espiritual. É a preguiça de você ter preguiça com as coisas de Deus. Está preguiçoso com as coisas de Deus na sua vida. Essa é a preguiça que a gente vai ter. Eu vou colocar o texto para você agora, para nós lermos. Essa preguiça daquele que trabalha muito. Na verdade, o seu trabalho, e como gosta de trabalhar arduamente, pode ser uma fuga para a preguiça que não quer enfrentar o que precisa enfrentar para receber e viver o que Deus quer que ele mude, que ela mude na vida. É esse o ponto, é essa preguiça, essa indisposição, essa indolência que nós vamos refletir juntos agora. E o nosso texto, peço para que coloque aí para a gente projetar. Isso, olha lá. Vamos ler juntos esse texto aqui? Vamos lá? Todos a uma só voz, bem forte, sem preguiça. Tá? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O tema dessa noite será preguiça ou fervor? Preguiça ou fervor? Nós vamos orar e eu espero que nesta mensagem você não durma. Oremos. Deus querido, no nome de Jesus, agora, ó Deus, diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor, Pai, nos acorde. Que o Senhor nos acorde do sono de morte. E Deus nos desperte, Deus, no íntimo. De uma vez por todas, ó Deus, para nós hoje começarmos uma senda de fervor, um caminho de fervor, a vida de fervor que o Senhor preparou para nós, para que nós não sejamos preguiçosos, vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esta preguiça, o que é preguiça? Preguiça, ela é indolência, preguiça é prostração, é tédio, é torpor, é letargia, é apatia. Agora, a preguiça que nós estamos tocando e refletindo hoje é a preguiça que tem preguiça das coisas de Deus. Ou melhor ainda, preguiça de chegar para Deus, preguiça de buscar a Deus. É aquela preguiça que abandona na vida
e nos cuidados da vida. Pode ser uma pessoa até muito religiosa, muito frequente na igreja, trabalha aqui na igreja, serve a Deus aqui na igreja, faz um bocado de coisa, mas pode ser acometido no íntimo de uma grande preguiça de depender de Deus, de se relacionar com Deus, apático e vivendo friamente, distante de Deus, mesmo fazendo tanta coisa na obra de Deus, ou não fazendo muita coisa na obra de Deus. Mas que Deus agora ajude você a refletir e ver se você está acometido dessa preguiça e como você tratar essa preguiça. Então, essa preguiça, ela é o entregar-se. Entregar-se ao que a vida vai trazendo. É um let it be, é um deixa estar. No aportuguesado é aquela frase deixa estar para ver como é que fica, né? Então fica aquela coisa que a gente não busca a Deus diante do que é o mais necessário. Não busca a Deus naquilo que a gente precisa de fato mudar. E o que Deus de fato quer transformar na sua vida e através de você na sua família e através de você na vida dos outros. Então nós precisamos ver de Deus se a gente é uma pessoa mais fervorosa ou uma pessoa mais preguiçosa. E você? Você se vê como uma pessoa mais preguiçosa espiritualmente, ou você se vê como uma pessoa mais fervorosa espiritualmente? Como é que você se vê, sinceramente? Como é que você se vê? Mais fervoroso ou mais preguiçoso? Mais fervorosa ou mais preguiçosa? Como é que você se vê? Talvez você fale, olha, eu me vejo mais ou menos. Sinceramente, talvez você fale, eu me vejo mais ou menos. Agora, esse mais ou menos, ele é normal, sabe por quê? Porque o fervor, ou ser fervoroso ou preguiçoso, não é um estado, é um processo. Por isso que a gente às vezes se sente mais ou menos, às vezes. Ou às vezes a gente vê que a gente realmente é preguiçoso ou vê que realmente a gente é fervoroso. Mas se você se sente mais ou menos, é porque não é um estado, é um processo em que você vai trabalhando a cada dia, diariamente o Senhor, na dependência do Senhor, para você ir crescendo em ser mais fervoroso e nesse seguir, vai seguindo e superando a preguiça e se tornando mais fervoroso. Então nós vamos ver agora juntos aqui duas atitudes que você precisa tomar, precisa ter para você seguir superando a preguiça e se tornando mais fervoroso nesse processo que se estende por toda a sua vida, por toda a nossa vida. Então, a primeira, tá bem? Anota isso para guardar isso que vai ser muito útil para você para a vida inteira. Primeira atitude para você ir superando a preguiça e se tornando mais fervoroso, como o nosso texto diz ali. Primeira atitude é encarar a realidade e as consequências da preguiça espiritual. Primeira atitude é eu encarar a realidade e as consequências da preguiça espiritual. Então, como você encara a realidade da sua preguiça espiritual? Como que você mede isso? Como você dimensiona se você é uma pessoa preguiçosa espiritualmente? Começa da sua vida de oração. Começa da sua vida de oração.
Não só a vida de oração no que diz respeito à quantidade, mas principalmente a sua intensidade na sua vida de oração. Quando você é mais intenso na sua vida de oração, com sinceridade de coração, na dependência de Deus, você se torna mais fervoroso. Por mais que você ora sem intensidade, você vai ficando preguiçoso, mesmo que ore muito. Mesmo que ore muito, porque o que vai ali trazer mudança e vai mover as coisas não são orações automáticas, são orações de coração, orações intensas na presença de Deus. Nós tivemos uma bênção aqui muito grande na sexta-feira, nós estávamos aqui em quase 100 pessoas, aqui na nossa vigília. Foi uma vigília muito abençoada, não por causa da quantidade, mas o que nós percebemos do mover de Deus no nosso meio era algo de uma presença de Deus, era palpável, algo assim uma alegria. Deu meia-noite, a gente fala, já acabou, e a turma ali eufórica, contente e alegre, e com vontade, quero mais. E foi muito bom, muito abençoado, foi muito intenso, foi muito especial o que nós desfrutamos aqui na vigília, nessa sexta-feira até meia-noite. Foi muito especial, foi uma bênção muito grande. O que você então está fazendo, você está vendo a realidade, se a sua vida é de alguém fervoroso ou de alguém preguiçoso espiritualmente. Como é que você vai vendo isso? Aqui no culto. Primeiro é a vida de oração. Segundo, é aqui no culto. Aqui que se resolve muita coisa da sua vida, é aqui. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus e você tem um desejo forte, intenso, profundo de mudar, ouvindo a palavra de Deus, como agora você está atentamente, você está acordado, falando, não quero ser vítima ou estar vivenciando essa preguiça espiritual, que você está me matando, vai me destruir, como a gente vai ver as consequências. Mas eu estou atento, eu quero aprender como ser fervoroso espiritualmente, como diz o texto, não sejais vagarosos no cuidado, preguiçosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. Então eu quero aprender isso, então você está atento. Então, a cada culto, você então fervorosamente vai crescendo na graça, no conhecimento de Deus, e consequentemente você vai diminuindo. Porque não mais eu, mas Cristo. Então você vai parecendo mais com Jesus, e isso vai crescendo em você em convicções de verdade e fortalecendo você, você vai vivenciando o que Deus tem para a sua vida de verdade em fervor. Na vida de oração, nos cultos você está buscando, aí você vai crescendo na graça do Senhor. E através do que vai, em consequência de tudo isso, porque você vai crescendo com Deus, Deus é amor, e você vai querer fazer discípulos. Então, fazendo discípulos, você vai perceber o que Deus tem para a tua vida de verdade, através do propósito que Deus tem para a sua vida de verdade, e vai ajudar você a viver a vida cristã normal, que é a gente fazer discípulos. Fazer discípulos, como a gente já sabe, dos de fora, fazer discípulos em casa, principalmente, porque nós resolvemos, no nosso coração, ser não preguiçosos, mas fervorosos no espírito de verdade. Então você vai buscar a Deus para viver assim. Não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. Então, para você checar isso de uma vez por todas, se você é fervoroso, comece então, inverte e começa em fazer discípulos.
Primeiro, resolve o teu propósito, a tua missão, como nós já vemos conversando em diversos cultos, a gente já vem refletindo sobre isso. Você resolve: eu sou um embaixador do Rei, uma embaixatriz do Rei, eu sou formado em Cristo, feito em Cristo para essa missão de fazer discípulos, então eu estou convicto que essa é a minha missão. Porque você está fazendo ou começa a fazer discípulos, você fazendo discípulos, você vai perceber que você precisa muito de preparo para oferecer ao seu discípulo o que o seu discípulo está precisando. O seu discípulo precisa de alguém que seja exemplo, o seu discípulo precisa de alguém que ore, seu discípulo precisa de alguém que tenha uma família exemplar, o seu discípulo precisa instrução bíblica. Então, o que você vai fazer fazendo discípulos? Você vai buscar tudo isso. Então, querendo fazer discípulos, você vai querer colocar a tua vida em ordem, para você ser uma bênção para o seu discípulo. E o nosso Jesus, ele é tão sábio. Quando ele faz você discípulo, ele te manda fazer discípulos. E se você, de fato, obedecer a Jesus e você resolver cuidar de alguém, não ser preguiçoso no cuidado, mas você cuidar da sua vida e cuidar da vida também do seu discípulo, você vai, cuidando da vida dele, ver que você precisa cuidar melhor ainda da sua vida. Então, tudo isso vai puxar, vai ajudar a arrancar você de toda essa preguiça espiritual. Aí você vai orar com mais fervor, você vai orar mais intensamente, você vai intensificar mais intensamente ali a sua vida com a sua família, de crescimento espiritual. Então, o que você vai fazer? A sós com Deus. Você está fazendo discípulos, você vai começar a fazer, você está começando a fazer discípulos. Eu preciso, então, ter o meu tempo a sós com Deus, me fortalecer com Deus, para eu ensinar o meu discípulo a fazer isso. Então, eu vou falar para o meu discípulo: olha, você tem que ter tempo a sós com Deus, orar, Deus precisa se fortalecer. Aí o seu discípulo vai falar: e como é que é o seu tempo com Deus? Como foi o seu tempo? Me fala aí, como é que foi o seu tempo com Deus nessa semana? Aí a tua cara, cai no chão, né? E você vai dizer o que para ele? Você vai falar: olha, essa semana não deu para orar, foi muito corrida, né? Alguma coisa assim. Você não vai ter autoridade, mas você fala: olha, querido, essa semana fui buscar e Deus falou de uma forma tão especial. Olha aqui o texto que ele me mostrou. E sabe, quando estava orando lá, Deus trouxe ali aquela paz, aquele ânimo, porque eu estava sentindo isso, estou passando por isso, tal. E Deus se manifesta, é palpável, é maravilhoso, cara, é bom demais, cara. Você tem que fazer isso, é bom demais. Começa a fazer, porque tem sido muito bom nessa semana. Na semana passada também foi assim, tal. E aí você vai ensinar para o seu discípulo que ele precisa orar. Se ele é casado, ele precisa orar com o cônjuge dele. Para o seu discípulo, para a sua discípula, que eles precisam orar juntos, para se fortalecerem. E ele vai perguntar para você: como tem sido ali você com a sua esposa, com o seu marido, ali orando juntos? Se você ora junto com o seu marido, com a sua esposa, você vai falar tudo que fluiu. E se você não ora com o seu cônjuge? Você vai falar o quê? Que desculpa esfarrapada você vai inventar para tentar convencer o seu discípulo? Não funciona. Aí você vai ensinar também o seu discípulo que é necessário ele fazer o culto doméstico. Reunir os filhos e orar junto com a família, buscar a Deus junto com a família, pelo menos uma vez por semana, fazer um culto doméstico. E aí ele vai perguntar para você: como tem sido o culto doméstico seu? Como é que é isso? Me explica. Como você está fazendo?
E aí você vai falar, se você faz o culto doméstico, olha, está aí, acontece isso aí, assim, 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 assim. Aí você já ensina como fazer o culto doméstico, já dá um exemplo que você está fazendo. Olha, sábado passado foi assim, foi uma bênção, a gente tal, 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 tal. Você já vai dar um exemplo daquilo que você está vivenciando. Está percebendo que tudo começa na missão? E como isso impulsiona você a colocar a tua vida em ordem? Vê a sabedoria de Jesus. Chama você para ser discípulo dele, manda você fazer discípulo, porque se você for fazer discípulo obedecendo a Jesus mesmo, tua vida tem que mudar. Senão você não vai ter como fazer discípulo. E às vezes tem gente que não quer fazer discípulos, não quer cuidar de vida, porque não quer acertar a vida com Deus, tem preguiça. Você está entendendo? Aí você vai ali, é o casal, e você está ali discipulando ali aquele irmãozinho, a sua esposa, quem for, aquela irmãzinha. E aí eles estão com problemas, e todo casamento tem problemas, necessidades, e você vai precisar aconselhar a eles com os problemas que estão passando. Mas só que você não sabe o que a Bíblia diz sobre o casamento. Então o que a gente está fazendo? Todos os domingos de manhã, nos cultos Palavra e Família, nós estamos nos escolando no que a Bíblia ensina sobre como o marido tratar a esposa, como a esposa tratar o marido. Isso é para os jovens, isso é para os idosos, isso é para todos nós. Mesmo que você seja solteiro, solteira, para que você aprenda o que a Bíblia ensina, para que quando você for fazer um discípulo, você possa ensinar isso para ele e ir aplicando isso na sua vida, principalmente. E também nós vamos tratar a questão de solteiros, de viúvos, vamos tratar a questão ali dos jovens, da educação de filhos com os pais. Tudo isso a gente vai tratar nos cultos de domingo de manhã, Palavra e Família, durante todo esse ano. Então, graças a Deus, muita gente da nossa igreja está vindo de manhã, está sendo uma bênção, e você que não está vindo está perdendo, está sendo bom demais para o nosso crescimento espiritual. Então você decidiu fazer discípulo, você vai correr para a EBFL, você vai vir nos cultos, na palavra para você se preparar melhor biblicamente, para você poder cuidar do seu discípulo. E principalmente nos seus discípulos de fora, e educar os seus filhos. E conhecer mais a Bíblia para compartilhar com o seu cônjuge. Então, tudo é puxado na nossa vida pela decisão de fazer discípulos. Está entendendo? Se você não faz discípulos, se você não quer cuidar de vidas, a vida, entre aspas, cristã, que não é a vida cristã normal, ela vira um baita de um tédio. Eu lembro de um irmãozinho da juventude nossa ali na Igreja Batista da Penha. E esse irmãozinho, não vou falar o nome, talvez ele possa estar ouvindo a live aqui, mas esse irmãozinho, ele chegou uma vez para mim e falou: olha, eu estou meio desanimado, sabe, estou cansado. Sabe, eu ouço a mensagem, os louvores, parece que é tudo mais do mesmo. Ai, sabe, eu estou cansado. Já crente há um tempão. E isso é que acontece mesmo, a gente fica enfadado. Fica um negócio mais do mesmo e vai girando ali, vai ficar um negócio enfadonho. Porque não é isso a vida cristã. A vida cristã é fazer cristãos. A vida cristã é gerar filhos na fé. É você multiplicar o reino. É você multiplicar discípulos. Esta é a vida cristã, a carreira que está proposta para mim e para você, que o nosso mestre nos chamou. Nada diferente disso. Então você está percebendo que tudo é uma questão de preguiça ou fervor? Até quando você vai viver preguiçoso, preguiçosa, e não decidir fazer discípulos? Aí você pode dizer: eu não tenho dom de evangelismo, eu não tenho dom de fazer discípulo. Para com isso. Onde precisa dom para fazer evangelismo, para ganhar almas para Jesus, para discipular, cuidar dessas vidas? Tem pessoa que tem dom, mas não, é a mesma coisa que você falar: eu não oro porque eu não tenho dom. Eu preciso dom de oração.
Ou eu não quero ensinar que eu não tenho dom, preciso ter dom de ensino. Não, você pode estudar e ensinar. Quem tem dom faz melhor. Mas quem não tem também pode ensinar. Aprende e ensina os outros. Então você não precisa de dom e você já tem toda a capacitação para fazer discípulos que o Espírito de Deus colocou em você. Ele capacita e te fortalece. Nós vamos só nos instruir, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, para podermos oferecer isso aos nossos discípulos e vivenciar isso de verdade os nossos discípulos. Então, o que você precisa? Encarar a realidade. Então, se você é preguiçoso ou fervoroso, como é que você sabe disso? Se você faz discípulos. Porque tudo vai vir disso. Não está fazendo discípulos, você está com preguiça de obedecer a ordem, a missão que Jesus deixou a todos nós. Então, hoje, não importa a sua idade, não importa o que possa estar te prendendo, tem que decidir ser fervoroso. Como você decide ser fervoroso, fervorosa? Decidindo fazer um discípulo. Decidindo fazer uma discípula. A partir daí, Deus vai, você decidir, vai buscar isso, e Deus vai te dar uma alma, Deus vai te dar uma pessoa, com certeza em volta de você tem gente que está precisando, e você vai poder ser usada para a salvação de almas. Não é trazer só para a igreja, não é só convidar para o curso Nova Vida, não é só para trazer para a célula, tudo isso a gente convida mesmo. Mas é de fato você orar por essa vida, de fato você se comprometer com essa vida e falar para Deus, Deus usa-me para a salvação dessa pessoa. Eu estou aqui, Deus, vou perseguir essa pessoa até ela se converter, até eu cuidar dela, até ela se firmar com Deus, até ela ser discípulo e até ela fazer discípulo também. Eu vou estar durante toda a minha vida trabalhando na vida dessa pessoa. Deus vai te dar essa alma ou vai te dar outra alma. Isso que ora Deus e vai querer fazer discípulo, com certeza aparece logo alguém. Porque tem muita gente precisando. E Deus já está movendo essas pessoas e vai trazer a você, porque Ele vê canal aberto. Ele não vai trazer uma pessoa para você fazer discípulo se bloqueia em você. Você está com preguiça de fazer discípulo, ele traz, aproxima, e você não quer falar de Jesus, você não tem bom testemunho, você não quer, não está com isso aberto no seu coração, não vai realmente desenvolver nada. Quando você abre a sua vida para fazer discípulo, aí sim, vão chegando as pessoas, e chega tanta gente que a gente não dá conta. E é bênção demais a gente poder ser muito usada por Deus nessa vida maravilhosa que Ele quer nos dar. Agora, e as consequências? As consequências da gente ser preguiçoso espiritualmente. Continuar nessa indolência de não quero fazer discípulo. Tá bom assim, eu já vou na igreja, eu já ajudo lá, eu já sirvo aqui, já sirvo ali. Tá bom. Deus está contente com isso. E várias outras desculpas que nós vamos dando para a nossa preguiça espiritual, mas quando a gente avança e fala, Deus, eu vou realmente te obedecer, Jesus, e eu vou fazer discípulos, traz Deus poder, graça, eu estou buscando, me capacita, me fortalece, Deus vai fazer. Agora, se você não faz isso, quais as consequências? A consequência pior e principal é que, sem avançar e fazer discípulos, a gente vai vendo que vai virando um torpor, uma coisa sem graça, e a gente vai, então, se perdendo na vida cristã, e a gente perde mesmo a alegria da vida cristã, a gente perde a alegria da salvação, a gente vai esfriando mesmo, e vai sendo coisa pesada, caindo em pecado e tudo mais, e a gente vai esfriando na fé, e a gente vai caindo em apostasia. Muitos crentes,
A Europa inteira, berço do Evangelho no mundo. A apostasia, que é abandonar a fé na verdade, tomou conta da Europa. As igrejas viraram bordéis, acabaram com a maioria das igrejas na Europa, e o que acabou foi a apostasia, que é perder a fé na verdade, e passaram a confiar em enganos. Isso já tomou conta das igrejas no norte, aí passou para a América do Norte, Estados Unidos, berço ali, a propagação, a agência missionária do mundo, aí na década de 70, 80, até 90. Aí a apostasia varreu o norte dos Estados Unidos. As igrejas no norte dos Estados Unidos são só de pessoa, muita gente falsa, pastores, uma coisa que você vê nos filmes. E é realidade, muita coisa. O sul dos Estados Unidos ainda está muitas igrejas firmes ali, graças a Deus. E aí hoje essa agência missionária que está ali é o Brasil. E nós no Brasil estamos lá, e as igrejas crescendo, avançando. Não podemos, o que já está acontecendo na vida de muitas igrejas nossas batistas, estão apostatando da fé para o humanismo, deixando a confiança na verdade da palavra de Deus e trocando isso está já começando a varrer igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, igrejas mais bíblicas. Isso é terrível, horrível. E você não pode deixar que a apostasia, que na própria palavra de Deus é muito combatida, porque Deus sabe do perigo que é a apostasia, não pode deixar a apostasia tomar conta da sua vida. Talvez você aqui neste culto hoje seja um apóstata, porque você não está confiando tanto mais nas verdades da palavra de Deus. Agora, quando a gente não confia nas verdades da palavra de Deus, nós vamos perdendo a fé na verdade das coisas de Deus. Isso é brecha, e não só brecha, mas plataforma para os demônios. É plataforma na sua vida para o diabo. Porque os enganos, o engano, aquilo que não é a verdade de Deus, a plataforma pela qual o diabo trabalha, os demônios trabalham, Satanás trabalha, é exatamente o engano. Os enganos, as mentiras contra Deus. Você perder a confiança na palavra de Deus, você escancara a sua vida para aquele que veio e quer arrebentar com você e com a sua família. E o nome dele é Satanás com seus demônios. Por isso que é muito sério você acordar desse sono de morte e parar de ser preguiçoso, preguiçosa espiritualmente. E de uma vez por todas tomar as decisões que precisam tomar na sua vida. De uma vez por todas você obedecer a Cristo. Decida hoje fazer discípulos. Decida hoje viver com Jesus. Se você nos visita, hoje Jesus, Ele é o fervoroso por excelência. Esta mesa aqui simboliza o que Jesus fez por cada um de nós. Fervoroso. Ele se deu, e se deu por você, pagando os seus pecados, completamente na cruz do Calvário, o grande fervoroso, para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, trazer você para Ele,
e te levantar como um fervoroso, uma fervorosa, assim como ele é. O grande objetivo de Deus é que nós sejamos Cristos. Nós sejamos a semelhança de Jesus, esses homens e mulheres usados poderosamente por Deus para fazer discípulos. Tanta gente da nossa família que já foi para o inferno, tanta gente que você já viu, já foi nos velórios, e essa pessoa que vivia às vezes junto com você, convivia com você, foi para o inferno e você não fez dela um discípulo, por causa da preguiça espiritual. Então isso é seríssimo. Nós estamos falando de almas, e uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então é necessário, cada um de nós, acordarmos desse sono de morte e deixarmos de sermos tão preguiçosos e sermos fervorosos, decidindo fazer discípulos, decidindo se colocar nas mãos de Deus para viver com Deus. Deus sabe, Deus conhece todos os problemas que você está enfrentando, todas as barreiras, todas as necessidades, embaraços de relacionamento, tanta coisa que você pode estar trazendo na tua vida. Mas quando você decide fazer discípulos, você olha para Jesus, você foca em Jesus, Jesus ajuda você a se desembaraçar, a deixar o pecado, e você está ali vivendo com Ele e vai se capacitando, e você já pode fazer um discípulo com aquilo que você já conhece. Eu não estou preparado, preparada. Você já pode começar. Ofereça para essa pessoa aquilo que você já tem. Você já tem Jesus? Tenho. Então, fala para ela como é que você aceitou Jesus. Conta para ela, você deve conhecer um outro versículo. Estuda um pouquinho, fala de Jesus, fala do plano da salvação, fala da paz que você sente, fala do que Deus já fez na sua vida. Fala, testemunha e vai acertando as coisas na sua vida. Vai aprendendo, seu discípulo está aprendendo com você e você está aprendendo com os outros discípulos, com Deus. E aí você vai crescendo junto. Não deixe, não fique esperando estar pronto para um dia fazer discípulo. Tudo isso é desculpa de um preguiçoso, de uma preguiçosa. Se decida hoje fazer discípulos e acertar a sua vida de verdade, e Deus vai fazer, e vai fazer algo muito especial na sua vida e através da sua vida. Eu quero encerrar com um testemunho. Eu quero trazer para os irmãos um testemunho. Testemunho de como Jesus me fez um discípulo. E eu aceitei Jesus, criei em Jesus como meu Salvador, eu tinha 15 anos de idade. E naquele tempo, meus pais não conheciam Jesus, nós éramos muito religiosos, fazíamos parte de duas religiões. Por falta de uma, a gente tinha duas religiões. E a gente era muito religioso, mas a gente não conhecia Jesus, a gente não conhecia a salvação de Jesus. E eu fui então nesse retiro, num retiro espiritual lá da Igreja Batista da Penha, e lá nesse retiro eu conheci a salvação de Jesus, que Ele morreu por mim, eu aceitei a Jesus, a salvação que Ele me deu, Ele me salvou, colocou dentro de mim o Espírito dEle, e isso Ele faz com você hoje. A hora que você quiser aceitar o que Jesus fez por você, Ele faz a mesma coisa que Ele fez comigo e com todo mundo aqui que já tem Jesus. Ele salva, perdoa de graça, te dá a salvação, entra dentro de você com o Espírito Santo e te garante a salvação. Se você quiser aprender sobre isso no Nova Vida, você aprende esse curso que a gente está tendo, que vai ter quarta-feira às 20 horas, vai ser uma bênção se você puder aprender. E eu aprendi isso, e eu aceitei a Jesus. Mas por falta de alguém me discipular, eu vim na igreja e tal, mas não era uma igreja muito grande, mais de 1000 membros, e eu fiquei ali meio perdido ali na igreja, né? Então vim 1, 2, 3 domingos, aí esfriei. Aí esfriei na fé, aí eu voltei para o mundão. E eu passei uns meses lá no mundo, e aí num baile de madrugada, chamava baile naquele tempo, uma balada, baile é balada, tá? E aí eu estava nessa balada, num show ali no Corinthians, e de madrugada voltando, teve uma briga com a minha galera lá, eu fui envolvido, tomei uma surra.
No dia seguinte eu corri para a igreja. Muito arrependido. E cheguei ali, eu lembro, de tardezinha, e tinha um irmão no portão lá. E esse irmão ali, quando ele me viu, ele veio até mim, me deu um abraço. E a partir daquele dia, esse irmão colou no meu pé, pegou no meu pé, e como foi abençoado, ele começou a me discipular. Não sei se ele estava orando, pedindo discípulo, como você vai orar, como você vai querer um discípulo. Eu cheguei, ele foi para cima. E foi abençoado demais. Daquele dia em diante, ele não descolava de mim. Cuidando de mim, orando por mim, me ensinando a palavra de Deus. Aí quando eu fui pegando o gosto pela palavra de Deus, aí eu que não largava o pé dele. Onde ele estava, eu estava atrás. Onde ele estava, eu estava atrás. Foi assim, literalmente. Ele morava na Lapa. E ele frequentava a igreja na Penha. E eu morava no Tatuapé. Aí o que eu fazia? Terminava o culto de domingo à noite, eu trabalhava cedo. Eu pegava 7h30 no trabalho, de manhã. Mas no domingo à noite, eu saía, a gente ficava lá no papo, na conversa, galera, juventude, aquela coisa, você sabe, a gente saía tarde lá da igreja. Mas eu pegava o Penha Lapa, ali, com ele, e eu ia com ele até a Lapa. Até a Lapa, só para ficar ouvindo de Deus. Mais de Deus. Quanto mais ele me ensinava, mais fome eu tinha. Eu ia com ele até a Lapa e depois voltava da Lapa para o Tatuapé, para chegar em casa, acho que meia-noite e meia, para acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte e trabalhar. Mas tinha um prazer tremendo de fazer isso. E ele, então, cuidando da minha vida, me discipulando. Eu experimentei o discipulado na minha vida. E esse discipulado não era só ensino. O discipulado é caminhar junto. Eu vou só uma coisinha que ele fez, que em muitas outras que ele fez, mas eu ia para a igreja sempre com um sapato. Todo dia eu estava com aquele sapato. E eu ganhava um salário mínimo, ajudava a minha mãe, ainda pagava o 2º grau que eu fazia e tudo mais. Não tinha grana para comprar sapato. Aí ele falou, olha, vem cá. Aí ele me levou lá no centro de São Paulo. Ele me levou num local que faz sapato por medida. Foi um negócio muito legal, nunca mais na minha vida eu fiz isso. Mas muito legal. Eu fui lá e o cara lá mediu o meu pé, fez um sapato do jeito que eu escolhi, na medida do meu pé. E ele deu para mim aquele sapato. Ele cuidou de mim. Ele me amou. Sabe? Isso é discipulado. Isso fala mais do que qualquer instrução. E eu experimentei como ser amado por alguém, por Deus através dele. E sabe de uma coisa? Eu decidi fazer disso a minha vida. Falei, a melhor coisa que eu posso fazer da minha vida é isso aqui, é fazer discípulos. Aí eu comecei também a fazer discípulos, e fui fazendo discípulos. Aí Deus me deu o dom pastoral, e foi uma coisa maravilhosa, e isso não parou até hoje, independente de eu ser pastor, mas foi na decisão de fazer discípulos que veio tudo que eu tenho experimentado na minha vida, e a cada dia que passa até hoje, eu vejo que a melhor vida a ser vivida é a vida de quem faz discípulos. Sem preguiça, mas fervorosamente se colocando. Eu sou pecador que só, não estou falando que eu sou grande, nada disso, mas dá o testemunho de que isso é a vida abundante, verdadeira que Jesus tem para mim, pecador, falho, necessitado, como todos nós. Mas é isso a vida de verdade, que Deus tem para você, que Deus tem para cada um de nós,
nos levantando como líderes, nos levantando como homens e mulheres de Deus. Imagina só se cada um daqui se levantar fazendo discípulos. O que nós vamos experimentar, o que nós vamos ver da glória de Deus nesse lugar, o que Deus vai trazer de vidas e salvar vidas, quebrantar vidas e mover neste bairro, nessa cidade, será algo extraordinário. Como Deus tem levantado em outros bairros, igrejas que Deus tem usado tremendamente, que tem feito diferença na vida do bairro, da cidade. Isso que Deus quer. Deus quer que a gente brilhe, que Jesus e muitas pessoas sejam aproximadas de Jesus através de você, através de mim, fazendo discípulos de verdade. Vai mudar tudo. Vai mudar a sua vida, você vai abençoar as vidas lá fora, vai abençoar a sua família, vai abençoar aqui a nossa família, vai abençoar a nossa igreja, e Deus vai te fortalecer com o poder, e você vai vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida de verdade. Por uma só decisão: obedecer a Cristo e cumprir o propósito, a missão para a qual você e eu existimos. Fazer discípulos, fervorosamente, sem preguiça, mas com fervor nas mãos do nosso Deus. Nós vamos colocar em prática isso agora. Nós vamos decidir, não só uma decisão de boca para fora, mas a gente vai decidir de forma prática. Então, qual a decisão? Você vai decidir fazer discípulos. Então, para fazer discípulos, você precisa se capacitar. Então, o que a gente tem quinta-feira agora? A gente tem um ensino, um aprendizado, quinta-feira à noite, para a gente aprender e ser capacitado, vencer as nossas fragilidades em liderança, para a gente discipular. Então, a decisão que nós vamos tomar agora é fazer discípulos, mas de forma muito prática, decidir vir quinta-feira. Decidir priorizar a quinta-feira. Mover a tua agenda, movimentar a sua agenda e decidir estar aqui quinta-feira. Essa é a primeira decisão. Nós vamos tomar 3 hoje, se você quiser. Mas esse que é o caminho. A gente não está aqui para a gente, vamos dizer, jogar a conversa fora, né? A gente está aqui, de fato, para vivenciar a palavra de Deus. Então, você que é fervoroso, quer ser fervoroso, está deixando a preguiça de lado, está querendo superar a preguiça, você vai decidir estar aqui quinta-feira, sem preguiça. Fervorosamente, você vai estar aqui quinta-feira, para aprender, para se fortalecer. Essa é a primeira decisão, são 3. A segunda decisão é você decidir consagrar o sábado que vem para você se capacitar lá no DNA. Um seminário extremamente abençoado para nos fortalecer, para nos animar. E você vai poder receber tudo isso de graça e abençoado ali no sábado, que você pode mexer na sua agenda e consagrar a quinta-feira à noite e o sábado, dia de sábado, para você ser ricamente abençoado. 2 decisões. Primeira, qual é? Quinta-feira. Eu estou tomando a decisão de fazer discípulos, então vamos praticar. Quinta-feira já vou buscar. Eu estou aqui quinta-feira na graça de Deus, na bênção de Deus. E sábado também consagrar ao Senhor. Nós vamos orar. Mas, pastor, já vamos orar. E a terceira decisão? Depois da oração, vou dizer para os irmãos qual vai ser a nossa terceira decisão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, diante do Senhor, nós vemos a luz da Tua palavra tão claro, ó Deus. Não sejais preguiçosos no cuidado, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E, Pai, nós decidimos, pelo fervor, e praticamente agora,
começamos, ó Deus, decidindo em fazer discípulos e nos capacitar para isso. Pai, eu decido vir quinta-feira buscar do Senhor capacitação, ânimo, poder, para, ó Deus, vivenciar e já orar nessa semana e já buscar, ó Deus, um discípulo e ser capacitado, ó Deus, pelo Senhor quinta-feira. E também, ó Deus, eu consagro o sábado. Me ajuda a separar, Pai, esse sábado, Deus, para estar ali com aqueles outros irmãos e receber, ó Deus, muita instrução e sair dali animado, cheio, ó Pai, do fogo do Teu Espírito, movido, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, e sabendo o que fazer, e ali, Deus, despertado, nutrido, apoiado, sabendo, ó Deus, para onde, o que o Senhor quer que eu faça, que o Senhor se manifeste, Pai, transforme a minha vida, ó Deus, nessa semana de preguiçoso para fervoroso, de preguiçosa para fervorosa. Eu me dou assim, ó Pai, de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Agora os irmãos vão receber na terceira decisão, nós vamos agora interceder por aquelas 3 famílias. E os irmãos vão receber agora um papelzinho, aquele papelzinho que a gente escreveu domingo passado, que nós já intercedemos na vigília. Você vai receber um papelzinho desse agora. Talvez alguém que você não conhece, famílias que você não conhece, mas esse papelzinho que você vai receber, você vai interceder, agora nós vamos interceder por essas famílias. E você pode distribuir já, os irmãos podem distribuir aqui, já começa a distribuir os papeizinhos. E esse papelzinho que você vai receber, mesmo que não tiver para todo mundo, você também vai orar, além de orar por essa família agora, interceder, você vai interceder pelas suas próprias famílias que você colocou no seu papelzinho. Ou se você não escreveu ainda as famílias para você discipular, para você evangelizar, para que elas sejam salvas, você pode escrever hoje também, ou pode depois entregar esse papelzinho com as famílias que você quer. 3 famílias a gente anotou no papel, e a gente está orando e vamos orar durante todo esse mês por essas 3 famílias. Se você não escreveu ainda, escreve num papel, aquele papelzinho de oração que a gente tem ali, pode pedir para os irmãos podem dar ali, o Misael pode pegar, por favor, os papéis de oração ali, só você levantar a sua mão, olha, eu não tenho papel ainda, eu não anotei ainda, levanta a sua mão e você pode anotar o nome de 3 famílias que nós vamos estar intercedendo todos os cultos deste mês por essas 3 famílias. Vamos estar intercedendo durante a semana, vamos estar intercedendo no ministério de oração e em resposta a esse mover de oração, esse ministério que a gente vai desempenhar de oração, vai mover e Deus vai fazer e Deus vai operar. Isso vai ajudar você a mover as suas mãos também e vai fazer algo muito especial para a salvação dessas famílias, desses queridos, dessas pessoas que você conhece. Então você recebeu, tem o seu papel, e você vai interceder agora por essas famílias, e vai receber e vai interceder pelas suas famílias também, que você já sabe, você já decora as famílias que você anotou no papel, você já conhece, ora pelas suas famílias e ora pela família do papelzinho que você recebeu agora. Depois que a gente sair, nós vamos deixar aquela caixinha ali, lá na porta, e você vai poder devolver esses papeizinhos dessas famílias, de novo, porque a gente vai usá-los o mês inteiro. Então, no final do culto, não leva dentro da sua Bíblia. Vem com ele na mão para você não esquecer, e você deixa lá, porque nós vamos interceder outros cultos também por essas famílias, porque o nosso Deus nos deixa tão claro que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos ver o que Deus vai operar em resposta a esse mover de oração. Na vigília nós oramos muito por esses pedidos e nosso Deus já está operando e sabemos que Deus vai fazer
grandes coisas, e vamos então ver a salvação, vamos cuidar dessas pessoas que Deus vai salvar e trazer em resposta às nossas orações. Por isso estamos nos levantando como discípulos para cuidar dessas vidas que Deus está nos ensinando aqui a nós praticarmos. Comece então a fazer discípulos pela intercessão, e nós vamos orar agora e ter esse tempo de oração aqui juntos. Todos receberam já os papéis? Já? Então nós vamos orar. Se você não recebeu o papel, ora pelas suas famílias e depois anota essas famílias se você não anotou também, e depois no final devolve ali na saída os papeizinhos de oração. Vou pedir para o Luca vir aqui à frente para ele estar tocando uma música aqui no teclado. Enquanto ele toca essa música no teclado, nós vamos ter um tempo agora de oração, uns 5 minutos, para que você dessas vidas e peça salvação. E se coloca à disposição de cuidar dessas vidas, daquelas que você tem das famílias que você conhece, ou talvez uma dessas que vão se converter e vão estar aqui, ou vão vir para a igreja, que Deus vai fazer, se coloca à disposição para cuidar, discipular dessas vidas, e principalmente agora já esse cuidado, sem preguiça, de interceder por essas vidas de verdade, como o nosso Deus nos ensinou a fazer. Vamos orar, podemos